Hello, hello, meu povo, meu nome é Manu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então, o vídeo de hoje é meio que um vídeo improvisado para que vocês não fiquem tanto tempo sem conteúdo. Acho que já deve ter o quê? Umas 3, 4 semanas que eu não posto vídeo e eu não quero ficar tanto tempo assim sem postar. Só que eu tô sem nenhuma ideia de vídeo. E aí, assistindo alguns canais, eu vi em um canal, infelizmente não vou lembrar qual, uma menina pedindo para que o ChatGPT criasse perguntas para ela responder em vídeo. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu tô aqui com o meu outro telefone, eu tô gravando com o telefone antigo e tô aqui com o telefone que eu uso agora. E pedi ao chat para poder fazer algumas perguntas e eu vou responder essas perguntas para vocês. Eu acho até um conteúdo legal, porque assim vocês conhecem um pouco mais de mim, sobre coisas que talvez eu nunca vá falar em vídeo e tudo mais. E aí eu vou selecionar algumas perguntas e vou responder pra vocês. Algumas eu vou responder, né, tipo assim, vai ter uma resposta mais longa e outras vão ter respostas mais curtas. As primeiras perguntas são realmente perguntas sobre mim. A primeira é: como você se descreveria em 3 palavras? Cara, eu acho que eu me descreveria como uma pessoa tímida, que é um dos motivos de eu ter criado o canal, pra me ajudar na timidez. Sonhadora, porque eu tenho muitos sonhos e muitas vezes é difícil eu desistir de algum sonho, por mais difícil que ele seja. E no terceiro, eu sou uma pessoa amiga. Eu sou aquela pessoa que, tipo assim, meus amigos podem contar a qualquer momento. Antes de eu aprender a colocar limites nas coisas, eu deixava a minha vida de lado para poder ajudar os meus amigos. Então, assim, eu me considero realmente uma pessoa amiga, porque eu já priorizei muito mais os meus amigos do que a mim mesma. Como é um dia comum na sua rotina? Eu faço faculdade de marketing e a minha faculdade é online. Então, tirando agora que eu tô de férias, a minha rotina normal é estudar e ajudar minha mãe a arrumar a casa. No ano passado eu não trabalhei, eu tava trabalhando no final do ano retrasado. Só que aí eu acabei saindo do lugar onde eu tava trabalhando. Mas eu espero conseguir um trabalho de meio período esse ano, porque eu preciso, né? Pra faculdade não tem como eu trabalhar em tempo integral, então eu preciso de um trabalho de meio período. Mas geralmente eu estudo no período da manhã e ajudo a minha mãe com as coisas da casa no período da tarde, e de noite eu tiro pra mim poder descansar, sair com meu namorado, ou então vou assistir um filme, minha novela e tudo mais. Então é essa a minha rotina: estudo, casa e vida social. Qual fase da sua vida mais te ensinou algo importante? Eu tive 2 fases no ano passado que me ensinaram muita coisa. Eu vou tentar não chorar pra falar da primeira, que é muito difícil pra mim, que foi a perda do meu cachorrinho, o Rufinho, e a perda dele... Ai, meu Deus, eu vou chorar. Perder ele me ensinou que realmente os animais valem muito a pena do que o ser humano. Porque aquele cachorro, ele era meu companheiro de vida, literalmente. Se eu tava estudando, ele tava comigo. Se eu tava dormindo, ele tava dormindo comigo, porque a minha cabeceira, na época quando eu tinha ele, a minha mesa de cabeceira embaixo tinha uma caminha embutida, então ele dormia do meu lado todas as noites. Se eu tava doente, era ele que tava ali do meu lado, queria ficar na cama comigo pra poder cuidar de mim. Se chegava alguém na minha casa e ele achava que era, tipo, sei lá, uma ameaça, alguma coisa, ele ia em cima da pessoa, então ele me defendia. Então, assim, perder ele me ensinou que realmente os animais são muito melhor do que qualquer pessoa, que eles são muito mais companheiros, eles são muito mais fiéis e muito mais verdadeiros do que os seres humanos. Então, é uma coisa que me ensinou que os animais valem muito mais a pena,
são muito mais companheiros e às vezes eles conseguem ser muito mais humanos do que os próprios seres humanos. Uma outra fase foi de uma pessoa que eu conheci no ano passado e ela me prejudicou muito na minha vida. Eu achava que a pessoa era minha amiga, mas na realidade descobri que não era. E ela começou a trazer coisas negativas pra minha vida. Quando eu tava conversando com essa pessoa, a minha vida parecia que ela não ia pra frente. Ela tava parada no mesmo lugar e não ia. No ano passado, gente, eu passei por muita coisa difícil. Muita coisa difícil, mas que me ensinou realmente muita coisa. Inclusive, com essa pessoa que eu conversava, eu descobri que, tipo assim, nem todo mundo é meu amigo, sabe? Isso é uma coisa que eu já deveria ter consciência há muito tempo. Mas aquilo ali só me provou que tem gente que finge que quer seu bem, mas no fim das contas, tudo que você conta sobre você pra essa pessoa, uma hora ela usa contra você. E eu deixei essa pessoa se aproximar demais de mim, coisa que eu nunca deveria. Então, uma coisa que eu aprendi também. As pessoas podem me conhecer, mas elas não podem me conhecer totalmente. Porque se essa pessoa for uma pessoa que não tem um coração tão bom, ela vai usar contra mim. O que mais mudou em você nos últimos anos? Eu acho que a minha forma de pensar, muita coisa minha, eu não penso mais como eu pensava antes, né? Minha forma de pensar mudou. A minha dedicação mudou. Acho que hoje em dia eu sou muito mais dedicada às coisas do que eu era antes. Há uns anos atrás, gente, se eu estivesse fazendo faculdade igual eu tô fazendo agora, eu acho que eu não conseguiria, porque minha faculdade é AD. E na época eu desistia muito fácil das coisas. Nossa, tão fácil. Ah, me estressou, larguei pra lá. E eu acho que eu teria trancado a faculdade já, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa que mudou muito. Eu fiquei muito mais madura e acho que mais paciente. Como você se definiria quando ninguém está olhando? Ah, cara, isso é complicado. Acho que eu seria uma pessoa voada quando ninguém está me olhando. Acho que voada seria uma palavra que me definiria bastante. Porque quando eu não tô com ninguém perto de mim nem nada, gente, eu literalmente, sei lá, eu fico voando. Eu coloco fone de ouvido, escuto música, deito aqui na cama, olho pro teto e pronto. Não faço mais nada, eu fico vegetando aqui, escutando música. O que te faz se sentir verdadeiramente em paz? Exatamente isso. Ficar vegetando, escutando música, sem ninguém perto de mim, sem ninguém conversando comigo, só eu, a minha música e pronto. E além disso, estar com a minha família também, com as pessoas que eu amo, me deixa muito em paz também. Você se considera mais razão ou emoção? Emoção. E isso daí me ferra muito. Porque, por eu ser uma pessoa muito emotiva, eu tenho muita dó das pessoas. Porque eu ajo pela emoção, pelo meu sentimento. E aí eu, me lasco. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não agem assim. E aí elas agem de má fé comigo, sabendo que, né, eu sou uma tchongamonga, que vai ficar com dó, que vai deixar a emoção, o meu emocional, falar muito mais alto do que a razão. E aí as pessoas se aproveitam de mim. Eu queria ser muito mais razão do que emoção, mas infelizmente eu sou muito mais emoção do que razão. O que você mais valoriza em si mesma? Hoje em dia, o que eu mais valorizo em mim mesma é ter criado coragem para criar esse canal. Porque era algo que nunca passava na minha cabeça. Tipo assim, eu até pensava em criar, mas eu nunca achava que eu ia ter realmente coragem de criar. Que eu nunca ia ter coragem de pegar, fazer o que eu tô fazendo agora, que é colocar o celular aqui na minha frente, me gravar e realmente subir o vídeo pro canal. Porque eu sou muito tímida. Então eu tinha muito medo do julgamento das pessoas, do que as pessoas iam pensar. Eu tinha medo de ser, tipo assim, das pessoas debocharem de mim por mim criar um canal. Ficar tipo, ela criou um canal, que não sei o que e tal. Porque eu vi isso acontecendo com uma pessoa. Eu estudei com uma pessoa e eu lembro que eu tava entrando nessa escola na época. E a professora fez um círculo com a gente e pediu a gente pra contar o que a gente fazia e tudo mais. E aí essa menina virou e falou, eu tenho... Ela, no caso, não tinha um canal no YouTube, mas ela gravava vídeos pro Instagram. Aí ela falou, eu gravo vídeo pro Instagram.
um monte de gente começou a debochar da menina. Falando, ai, tá querendo virar blogueirinha, ai, que não sei o que. Hoje em dia eu entro no Pinterest, tá cheio de vídeo dela dando dica de mulher. Dica de, tipo assim, saúde feminina e tudo mais para as pessoas. Hoje em dia ela é conhecida aqui na minha cidade. Então, assim, uma coisa que todo mundo debochava ela hoje em dia, traz retorno financeiro e, além disso, faz muito bem pra ela, porque ela consegue trabalhar com algo que ela ama, ao invés de ficar sendo esculachada por patrão. Então, assim, né? Eu acho que, tipo, uma coisa que eu valorizo em mim é eu ter criado coragem pra fazer um canal e realmente começar a gravar vídeo. O que você aprendeu a aceitar em você com o tempo? Meu corpo. Gente, eu tinha muito problema com o meu corpo. Era muita gente falando comigo, não, você é magrinha. Tem muita gente que sonha em ser magrinha e tudo mais e não consegue. E você tem um corpo perfeitinho, que não sei o que. Mas eu sempre tive problema com o meu corpo, justamente por eu ser magra demais. Eu não tinha peito, eu não tinha bunda, eu não tinha coxa. Então eu tinha um ódio que eu parecia uma vara, sei lá, reta. Sabe? Uma vara. Eu mesma me chamava de vara. Então era uma coisa que nossa, me irritava demais. Demais. Eu me olhava no espelho e eu odiava o que eu via. Porque eu não via uma curva sequer no meu corpo. E eu não gostava disso. Hoje em dia, e também eu era muito mais nova. Mas hoje em dia eu encorpei um pouco mais. Principalmente tomando anticoncepcional. Acabou que parece que eu encorpei bem mais. E aí eu já não tenho mais esse problema. Mas isso era um problema muito grande. Porque eu literalmente odiava o meu corpo. Eu tive que até fazer tratamento com a minha psicóloga por conta disso, porque eu chorava por não gostar do meu corpo. Agora pergunta sobre gostos pessoais. Qual tipo de conteúdo você mais ama gravar? Cara, eu amo gravar vlog. Eu gravei uma vez, mas não postei. E eu amei gravar vlog, cara. Eu acho que é o vídeo que eu fico mais tranquila de gravar e que eu sinto que eu posso cometer um pouco mais de erro, porque aqui eu tenho que pensar, por exemplo, que eu tô gravando aqui conversando com vocês, eu tenho que pensar muito no que eu vou falar, eu tenho que elaborar muito bem as minhas respostas. E eu acho que por conta do déficit de atenção eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Então pra mim o vlog, que é algo bem espontâneo e tudo mais, é muito mais fácil de gravar. Só que o único que eu gravei, eu nunca postei. E eu nem tenho mais porque eu apaguei ele do meu telefone. O que você faz para relaxar quando está sobrecarregada? Escuto música. Gente, música é minha válvula de escape para tudo nessa vida. Se eu tô triste, se eu tô feliz, tudo eu coloco música. Eu escuto música 24 horas. Se eu tô me arrumando pra sair, pra fazer alguma coisa, eu tô escutando música. Música é o meu combustível pra viver. Qual lugar você sonha em conhecer? Cara, tem tantos. Tem tantos. Mas eu acho que é a Disney. Independente de qual Disney seja. Se seja de Orlando, se seja Disneyland na Califórnia, se seja de Paris, qualquer Disney. Mas é um lugar que eu sonho em conhecer. É a Disney. Qual o seu momento favorito do dia? Amanhã. A parte da manhã. Assim que eu acordo, eu adoro. Porque eu fico um tempinho aqui deitada, pensando na vida, pensando em como que eu quero que seja o meu dia. É um momento que eu fico feliz. Porque, sei lá, eu nem saí do meu quarto, então não tive aborrecimento, eu não passei raiva, nada. Estou, assim, tranquilinha. Então é o momento que eu mais gosto do dia. Você prefere ficar em casa ou sair? Ficar em casa. Eu sou viciada em ficar dentro da minha casa. Hoje em dia eu saio um pouco mais, mas eu sou viciada em ficar em casa, gente. Qual a estação do ano combina mais com você? Inverno. Qual cheiro te traz boas lembranças? Cara, é uma coisa específica e isso tem história de família, tá? Pastel. Cheiro de pastel. Por quê? Vou explicar. A minha avó, ela tinha uma pastelaria. Quando ela tinha pastelaria, eu acho que eu não tinha nascido na época que ela tinha pastelaria. Mas eu sei que ela tinha pastelaria. Quem herdou a pastelaria foi a minha madrinha. Então, desde pequena, eu sempre fui pra pastelaria da minha madrinha, não é aqui na minha cidade, mas eu sempre fui pra pastelaria dela. Até hoje ela tem a pastelaria, ela trabalha fazendo pastel.
E aquele cheiro do pastel, sabe? Depois que ele já tá ali prontinho, você vai comer, me traz muita lembrança, porque me lembra também até da época que meu avô e minha avó ainda estavam vivos, que a minha madrinha levava pastel lá pra eles, e eu e meus primos também íamos comer pastel, e aí tava todo mundo, sabe, sentado ali na mesa comendo pastel, minha avó conversando, contando da época que ela era dona da pastelaria, de quando ela enxergava, porque minha avó ficou cega por conta do diabetes. Então, ela contava tanta história legal pra gente. Então, eu acho que o cheiro do pastel me lembra momentos muito bons, assim, da minha vida, principalmente da minha infância. Você é mais do dia ou da noite? Por mais que eu seja um pouco mais produtiva durante o dia, eu prefiro a noite. Dá pra entender? Não dá pra entender, entendeu? Não tentem me entender, porque eu mesma não me entendo. Então, né? Mas por mais que o meu momento favorito do dia seja amanhã, eu sou mais da noite do que do dia. Porque, tipo assim, de dia eu acabo ficando com muito sono, muito cansada. E, tipo assim, eu fico louca pra acabar o dia, pra não poder deitar. Eu deito na cama, eu perco o sono e fico acordada até altas horas da madrugada. E aí, durante a madrugada, é quando eu vou escrever roteiro de vídeo, é quando eu vou ler um livro, é quando também eu vou ver uma série, um filme, um vídeo no YouTube pra poder pegar inspiração. Então, tipo assim, eu sou mais da noite. Sou mais produtiva de noite do que de dia. Vai se entender. Café, chá ou nenhum dos dois? Café. Eu odeio chá. Eu odeio chá. Odeio. Odeio. Eu estudava numa escola pública durante um tempo. E tudo que a gente sentia, se o estômago tava ruim, se a gente tava com dor de cabeça, qualquer coisa, quer um chazinho? Aí era chá de camomila ou erva cidreira, alguma coisa assim. Hortelã, alguma coisa assim. Gente, era só chá. Eu tinha ódio de quando virava e falava, tô passando mal. Aí a pessoa virava, vamos lá pra cantina que você vai tomar chá. Eu nunca tomei chá, eu odeio chá, eu não tomava. Às vezes eles faziam um chá pra mim e eu falava, moça, eu não tomo. E aí ela falava, mas você tem que tomar. Eu falei, não tomo. E aí eu ficava com o chá lá em cima da mesa, ficava lá sentada um tempão, passando mal, não tomava o chá. E aí depois a pessoa desistia, via que eu realmente não ia tomar o chá, mandava eu voltar pra sala ou ligava pra minha mãe falando que eu tava passando mal, pra minha mãe levar remédio pra mim ou me buscar na escola. Mas eu odeio chá, então café. E café eu tomo o dia inteiro se deixar. Você prefere rotina ou mudança? Então, eu não sou uma pessoa que, tipo assim, tem uma rotina super definidinha. Até porque eu só estudo e ajudo em casa, né? Tipo, arrumar casa. Então, basicamente, cada hora eu faço uma coisa. Às vezes de manhã eu arrumo casa e de tarde eu vou estudar. Então, às vezes de manhã eu vou estudar e de tarde eu vou arrumar casa, depende. Então, eu não tenho muito uma rotina ali certo. Mas esse ano eu tô tentando criar uma rotina. Principalmente se eu começar a trabalhar, eu vou ter que ter uma rotina. Porque na época que eu trabalhava, eu tinha uma rotina. Eu fazia as coisas que eu tinha. Na época eu não fazia faculdade ainda. Então de manhã eu fazia tudo que eu tinha que fazer aqui em casa, ajudava minha mãe e tudo mais. E de tarde eu ia trabalhar, de noite eu descansava. Então eu tinha uma rotina. E não era algo ruim, era algo bom. Porém, eu acho que hoje em dia que eu não tenho assim uma rotina definidinha, parece que fica tudo menos sobrecarregado, sabe? Eu não sinto, não me sinto sobrecarregada. Porém, parece que tem hora que eu não consigo fazer tudo que eu queria fazer. Justamente porque não tá tudo definido. Então, não sei. Eu não sei se é melhor, tipo, não ter uma rotina, não me sentir sobrecarregada, ou se é melhor ter uma rotina, conseguir fazer tudo que eu tenho pra fazer e no final do dia me sentir tipo, pronto. Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Agora sobre o YouTube e criação de conteúdo. Por que você decidiu criar um canal no YouTube? Como eu disse, eu sou uma pessoa muito tímida, de, tipo assim, ao ponto de eu chegar num lugar, eu não conseguir olhar para as pessoas que estão naquele ambiente, de tanta vergonha que eu tenho. De uma pessoa vir falar comigo e eu ficar de cabeça baixa, olhando pro chão, enquanto eu tô falando com a pessoa, porque eu não consigo olhar pra pessoa. Ou então se eu olho, eu fico toda hora assim, eu tipo, olho pra pessoa, olho pro lado, desviando o olhar pra mim não ficar olhando pro olho daquela pessoa.
há uns anos atrás, eu tive um professor que ele olhava no fundo do olho da gente. Ele não conversava com a gente se ele não estivesse olhando no fundo do olho da gente. Eu tinha uma agonia daquilo ali por conta de eu ser tímida. Que ele ficava olhando pro meu olho e eu ficava tipo assim, meu Deus, eu não posso desviar porque ele tá olhando no fundo do meu olho. Mas eu era muito tímida, então eu começava a ficar vermelha. Então assim, eu acho que o canal foi a saída que eu encontrei pra melhorar a minha timidez. E realmente, por mais que eu seja pouco ativa aqui no canal, ele me ajuda bastante a me soltar um pouco mais. No entanto, que eu nunca me imaginei falando assim tão naturalmente com a câmera como eu falo agora. Você já pensou em desistir do canal? Por quê? Sim, pensei. Justamente porque eu acho muito difícil criar conteúdo e principalmente criar algum conteúdo que eu acho que vai ser interessante pra alguém. Só que a partir do momento que eu comecei a pensar, eu vou gravar conteúdos que eu mesmo gostaria de assistir, eu parei com isso, entendeu? Não é fácil ter ideia, por isso que eu sumo. Porque não é fácil, realmente não é fácil ter ideia, você colocar a câmera aqui e começar a gravar. Até porque eu não sou uma pessoa super extrovertida, que vai fazer um vídeo super animado, tudo mais, tal. Eu não sou, eu sou totalmente introvertida. Então, pra mim é muito mais fácil fazer vídeos assim, conversando com a câmera só. Só que esse tipo de vídeo eu acho que é muito mais difícil do que se fosse um vídeo só de eu mostrando o meu dia. Por isso que eu já pensei várias e várias vezes em desistir do canal. E eu admito que em dezembro eu tinha pensado em apagar o meu canal. Mas as pessoas da minha família e meu namorado não deixaram eu fazer isso. Então, muito obrigado. Qual vídeo te deu mais orgulho até hoje? Cara, eu não tenho tantos vídeos assim. Mas eu acho que o vídeo que eu fiz sobre o anticoncepcional foi um vídeo que me deu muito orgulho, porque foi o primeiro vídeo que eu consegui sentar realmente falar aqui com a câmera. E aquilo ali me ajudou em várias coisas. O que você aprendeu sobre você mesma criando conteúdo? Que por mais que eu seja tímida, eu posso sim sentar aqui e conversar com a câmera. Eu consigo sim ter coragem de pegar, gravar um vídeo, editar e postar para as pessoas verem. Eu não sei quantas pessoas eu vou atingir com os meus vídeos. Eu não sei para quantas pessoas que vão chegar. Eu não sei se vai ser só para as pessoas, para cento e poucas pessoas que são inscritas no meu canal, ou se vai chegar para mais pessoas. Mas isso é uma coisa que eu aprendi sobre mim, sabe? Que eu sou capaz de fazer isso. Porque eu tinha muito medo, muito medo. E quando eu percebi que eu era capaz sim de fazer algo que eu sempre fui fissurada de ver as pessoas fazerem e eu sempre quis fazer, na hora que eu comecei a fazer, eu percebi que eu realmente sou capaz. Como você lida com críticas ou comentários negativos? Até hoje eu não tive. Mas, tipo assim, por mais que eu acho que se em algum momento eu tiver, vai me magoar um pouquinho, depois eu vou. Não é algo que é relevante na minha vida. Então, né? A pessoa, às vezes, dependendo de quem for, nem me conhece pessoalmente. Vai tirar alguma conclusão sobre mim, sobre um vídeo que assistiu. Então, assim, não faz diferença na minha vida. Onde você quer que seu canal esteja daqui a um ano? Eu acho que já vai fazer um ano que eu tenho meu canal. Mas eu não postava vídeo. Então, como que você quer que um canal cresça sem postar vídeo? Pois é. Agora, faculdade e marketing, né? Que é o meu curso. Por que você escolheu cursar marketing? Então, eu não conhecia marketing direito até um ano atrás. Porque eu realmente não sabia o que era. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente o que era. Até que eu trabalhava, comecei a trabalhar em um lugar. E o menino que trabalhava comigo lá na loja, ele tem uma empresa. E aí, ele, tipo assim, às vezes cuidava das redes sociais da loja, me contava sobre o trabalho dele com marketing e tal, o que ele fazia, o que era o marketing. E, cara, eu adorei, eu achei muito legal aquilo ali. Eu falei, eu acho que é uma coisa que eu ia gostar muito de estudar, aprender mais sobre. E aí eu perguntei onde ele tinha feito a faculdade dele, ele conversou comigo, me contou onde que foi e tal. E aí eu entrei na faculdade de marketing, mas quando eu fiz o Enem mesmo, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Na verdade, não é que eu não tinha ideia, é que eu não queria fazer faculdade. Não queria. Nunca tinha pensado em fazer faculdade. Até entrar nesse trabalho, conhecer esse menino, e aí eu decidi fazer marketing.
A faculdade te ajuda a crescer no YouTube? De que forma? Por enquanto ainda não, mas eu acredito que mais pra frente sim. Tanto criando conteúdo sobre a minha rotina de estudo, quando eu estiver mais segura para falar sobre o que eu estou aprendendo na faculdade também, e colocando, né, obviamente, táticas de marketing aqui no meu canal. Eu acho que vai me ajudar mais. Qual matéria você mais gosta até agora? Enquanto eu ainda não estudei nada que eu tenha gostado, não. Tem algumas matérias que eu tô louca pra poder estudar, e uma delas eu vou estudar esse semestre. Mas até agora não teve nenhuma que me chamou muita atenção, não. Eu acho que o mais perto foi comportamento do consumidor, mas mesmo assim, bem distante. Você prefere trabalhar com marketing no futuro ou focar no digital? Focar no digital. Como eu disse, eu quero que o meu trabalho seja esse aqui. Criar conteúdo pro canal. Se Deus quiser, pro Instagram, quando eu perder a vergonha. Mas o marketing é um caminho para poder me ajudar com isso. Mas, obviamente, se eu tiver a oportunidade de trabalhar com marketing, eu também quero trabalhar com marketing. Que conselho você daria para quem quer estudar marketing? Cara, você tem que gostar. Se você não gosta dessa área, não adianta você querer, não. Se você não gosta de tecnologia, esse tipo de coisa, não vai, não. Procura outra coisa. Agora, sobre músicas, filmes e entretenimento. Qual tipo de música mais combina com o seu humor? Depende. Eu falo que eu tenho várias Manus dentro de mim. E cada dia é uma delas que toma conta de mim. Por exemplo, hoje eu estou completamente, no dia de hoje, dia 8 de janeiro, eu estou completamente viciada em batidão. Então, o que me define hoje, a música que combina com o meu humor de hoje é batidão. Uma música que te representa atualmente. Não faço ideia. Filme ou série que você nunca cansa de assistir? Filme Velozes e Furiosos, a saga inteira, definitivamente. E série SWAT. SWAT e Criminal Minds. Você prefere filmes calmos ou cheios de ação? Eu acho que definiria como cheios de ação. Tanto terror quanto filmes sobre serial killer. Qual gênero você sempre acaba assistindo? Terror. Qual tipo de conteúdo você mais consome quando quer desligar a mente? Vlogs. Principalmente vlog de viagem. Eu sou apaixonada. Você prefere filmes, séries ou vídeos curtos? Filmes. Eu, na maioria das vezes que começo uma série, eu não termino ela não, eu perco a paciência. Qual filme te faz chorar todas as vezes? Velozes e Furiosos 7. Aquela homenagem que tem no final pro Paul Walker acaba comigo porque eu era muito fã dele, então eu entro em prantos de choro. Um filme que você ama, mas quase ninguém conhece. Não sei se quase ninguém conhece ou se esse filme foi um surto coletivo, mas deu a louca no Chapeuzinho. Eu adoro esse filme. Série que você já assistiu mais de uma vez? SWAT. SWAT, Criminal Minds, CSI Miami, essas séries. Qual gênero você sempre escolhe sem pensar? Terror. Você prefere assistir algo sozinho ou acompanhada? Depende. Vai depender de qual Manu tá aí no comando. Se é a Manu mais sociável, aí eu prefiro assistir com alguém. Se for a Manu antissocial, eu prefiro ficar sozinha assistindo filme. Um personagem que você se identifica. Cara, eu não sei se eu identificaria na personalidade, mas já me falaram várias vezes quando eu fazia inglês presencial que a minha vibe era da Wandinha, então eu acho que eu me identifico com ela. Você prefere maratonar ou assistir aos poucos? Aos poucos. Porque se eu maratono, eu desisto. Então eu prefiro assistir, aí vou fazer outra coisa, vou assistir outra coisa, depois volto a assistir o episódio daquela série. Às vezes eu começo até outra série, depois volto na que eu tava assistindo antes. Então eu prefiro assistir aos poucos. Se eu for maratonar, eu vou desistir, largar pra lá e nunca mais assistir de novo. Algo que você está assistindo agora eu recomendo. SWAT. Muito bom. Agora algumas perguntinhas rápidas. Doce ou salgado? Eu prefiro doce. Porém, minha família é toda diabética. Então, eu não posso abusar. Praia ou piscina? Piscina. Ficar em casa ou sair? Ficar em casa. Dia ou noite? Noite. Música ou silêncio? Música.
Planejar ou deixar fluir? Depende. Verão ou inverno? Inverno. Filme ou série? Filme. Arrumar-se ou ficar confortável? Me arrumar. Ou às vezes ficar confortável. Aí vai depender também. Sobre rotina e autocuidado. Como é a sua rotina ideal de autocuidado? Cara, eu acho que se a minha mente e meu emocional estiver equilibrado, tudo bem, pronto, autocuidado. Mas se for na questão de cuidados físicos, eu não tenho muito não, uma rotina assim ideal. Eu faço skincare de manhã, tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço. Cuido do meu cabelo, mas aí às vezes também não cuido. Vai depender, eu acho que muito de como tá o meu ânimo, o meu clima, a minha motivação para aquilo ali. Então eu não tenho muito uma rotina de autocuidado não. Acho que o meu maior autocuidado é não deixarem as pessoas ficarem me atingindo. Você prefere se cuidar em silêncio ou com música? Música, obviamente. Qual parte da sua rotina você não abre mão? O meu momento de, durante o almoço, tá assistindo um filme ou um vídeo no YouTube. E o meu momento que eu fico aqui vegetando, escutando música. Não abro mão. Algo que você faz quando precisa se reconectar com você. Escuto música. Música é minha saída pra tudo. Você é mais disciplinado ou mais flexível com a rotina? Eu sou mais flexível. Qual momento do dia você mais cuida de você? De manhã. Autocuidado para você é mais físico ou emocional? Como eu disse, os dois têm que estar em equilíbrio um com o outro, senão não funciona. Um hábito que você está tentando criar, de fazer uma rotina mesmo assim, ter horário para cada coisa. Não sei se vai dar certo ou não, mas eu tô tentando. E de gravar vídeo, eu quero começar a gravar vídeo todos os dias. O que te ajuda a desacelerar? Música. Como você costuma recarregar suas energias? Escutando música. Gostos pessoais. Você é mais minimalista ou ama ter muitas coisas? Eu amo ter muitas coisas. Eu tenho muita coisa. E eu sou apegada às minhas coisas. Esse é o problema. Meu sonho era morar num motorhome, gente, mas eu não sou minimalista. Como que eu moro num motorhome sem ser minimalista? Não tem como. E eu nem tenho carteira. Qual cor mais aparece na sua vida? Preto. A maioria das coisas que eu tenho é preta. E é a minha cor favorita. Você prefere looks confortáveis ou mais arrumados? Então, eu gosto de looks arrumados, mas que sejam confortáveis. Não é porque um look é super arrumado que não vai ser confortável. E não é porque um look pode ser um pouco mais despojado que também não vai ser arrumado. Mas eu gosto de looks arrumados, porém que sejam confortáveis. Qual o seu acessório favorito? Acho que brinco seria o meu acessório favorito. Você gosta mais de manhãs calmas ou noites silenciosas? Noites silenciosas. E, gente, tá sendo tão difícil isso. Eu moro num prédio. Tá sendo tão difícil ter noite silenciosa. Porque cada hora um vizinho daqui do prédio tá fazendo barulho, eu não consigo dormir. Ai, é um inferno. Mas, enfim. Você prefere silêncio ou música de fundo? Música. Obviamente. Algo simples que melhore seu dia instantaneamente. Brincar com meu cachorro. Porque eu perdi o Rufinho no ano passado, mas a gente tem o Fumaça, que a gente adotou quando a gente tinha pet shop. E eu amo brincar com ele, melhora meu dia assim, na hora. Sobre pensamentos e sentimentos. O que mais costuma te deixar pensativa? Quando eu tenho algum problema que eu não consigo resolver. Então, tipo assim, é quando tem algum problema que não depende só de mim, que depende de outra pessoa também. Cara, isso arranca o meu sono, isso me deixa ansiosa num nível, assim, surreal. Porque às vezes o negócio não depende só de mim. E aí aquilo ali, e às vezes a pessoa não quer resolver. Nossa, isso me incomoda. Então isso daí é uma coisa que me deixa pensativa, me dá ansiedade, ou às vezes começa até a chorar de nervoso. Como você reage quando algo não sai como planejado? Então, aí eu já me contradizo um pouco do que eu tava falando antes. Por quê? Dependendo do que for, por mais que eu fique bem pensativa e ansiosa, se eu ver que realmente é algo que não tá no meu controle, que não depende de mim, o que eu posso fazer? Eu largo pra lá. Mas se for algo que depende de mim e eu não consigo fazer, aí eu fico muito frustrada comigo mesma. O que te deixa emocionalmente esgotada?
ficar aqui clicando com a pessoa na mesma tecla. Fala, e a pessoa nunca entende. Aquilo ali, nossa, discutir também. Discutir com as pessoas, independente de quem seja, me deixa esgotada emocionalmente. Você costuma guardar sentimentos ou colocar tudo pra fora? Então, eu faço tratamento com psicóloga desde quando eu era bem pequena. Então, tipo assim, eu converso muito com ela. Então, tem coisas, né, sentimentos meus que eu ponho pra fora, exponho e conto tudo pra ela. Mas tem coisa que eu guardo pra mim. Tem coisa que eu não gosto de compartilhar com ela e nem com ninguém. Então, eu guardo pra mim. Então, é meio a meio. Agora, sobre lifestyle, rotina e organização. Como você organiza sua rotina de estudos, trabalho e descanso? Eu tenho um planner onde eu anoto o horário que eu vou fazer cada coisa. Eu coloco, por exemplo, vamos supor que eu acorde 7 horas da manhã, não é o horário que eu acordo. Vamos supor que eu acorde 7 horas da manhã e vou dormir 10 horas da noite. Aí eu coloco lá, segunda a sexta e aqui os horários. Tipo, de 7 às 10. E aí eu coloco o que eu vou fazer em cada horário, em cada dia. E eu vou seguindo aquilo ali. É assim que eu organizo a minha rotina, tipo assim, do dia a dia. E ali eu coloco o horário que eu vou estudar, o horário que eu vou usar, por exemplo, para gravar vídeo, que eu considero que seja o meu trabalho, por mais que eu ainda não seja remunerada. E coloco também ali, determinando o meu horário de descanso. E para organizar a rotina de estudos também, para organizar os estudos, no caso, eu gosto de fazer fichas, resumos e tudo mais sobre o que eu tô estudando, que eu acho que facilita muito mais na hora que eu vou estudar. Você se considera uma pessoa organizada? Depende. Tem dia que eu tô uma pessoa completamente bagunceira. Eu tô falando, existem várias Manus dentro de mim, então cada dia é uma que toma conta. Então tem dia que eu tô com preguiça. Meu quarto vira uma zona. Mas tem dia que a bagunça me incomoda. Aí eu vou e organizo tudo. O que não pode faltar na sua rotina diária é um momento em que eu consiga ficar sozinha. Sozinha, igual eu tô agora. Não tem ninguém aqui no quarto comigo. Sozinha. Tem que ter todos os dias. Como você cuida da sua saúde mental no dia a dia? Eu escuto música e faço tratamento com psicólogo. Você tem algum hábito que mudou a sua vida? Esse ano eu tô tentando planejar tudo. Igual, acho que há uns 2 dias atrás, eu sentei na minha escrivaninha, não fica aqui no meu quarto. Fica ali do lado de fora. Eu sentei ali na escrivaninha e eu planejei tudo que eu quero pra esse ano. Todas as minhas metas. Já anotei todas as matérias que eu vou estudar na faculdade, o prazo que eu tenho pra cada uma, quais os trabalhos. Já pesquisei mais ou menos sobre o que eu vou ter que fazer em cada trabalho, que são os projetos que eu vou ter que fazer. Então, tipo assim, eu acho que um hábito que mudou, que vai mudar no caso, ainda não mudou, mas que vai mudar a minha vida é me organizar mais, me planejar mais. Sonhos, desejos e futuro. Como você imagina a sua vida ideal? Tendo uma vida financeira equilibrada, tipo assim, acho que eu não quero ser milionária, nem nada disso. Mas eu quero ter uma vida tranquila. Por exemplo, eu quero viajar, eu posso viajar, porque o meu financeiro não me impede disso. Trabalhar com algo que eu gosto, que no caso é o YouTube. E ter uma família. Tipo, me dar bem com a minha família, com o pai, minha mãe, meu irmão, tudo mais. Ter uma vida tranquila com eles. E criar uma vida também, uma família com a pessoa que tá do meu lado agora. O que você deseja sentir mais no futuro? Eu acho que paz espiritual. Ficar menos ansiosa com as coisas. O que você nunca abre mão na sua vida? Eu acho que os momentos que eu passo com a minha família. Independente de qualquer coisa que tá acontecendo na minha vida, eu tenho que ter um momento pra mim passar com a minha família. O que te faz continuar mesmo nos dias difíceis? A minha família. A minha família é meu combustível também pra tudo. Agora pergunta sobre conexão com os inscritos. O que você mais valoriza em quem te acompanha? Pessoa que sempre vê os meus vídeos, que mesmo que não interaja, só de assistir assim, prestar atenção no que eu falo, eu valorizo demais. Que mensagem você gostaria de deixar para quem está começando agora? Cara, como eu sou uma pessoa que também tá começando agora,
Seja persistente. Não faça igual eu. Não desiste. Tenta gravar nem que seja 2 vídeos por semana. Mas grava. Mesmo que seja 1 por semana. Grava. Tenta postar um vídeo toda semana. Não desiste que uma hora você vai chegar lá. Se pudesse dar um conselho para o seu eu do passado, qual seria? Garota, presta mais atenção em quem você vai deixar entrar na sua vida. Porque, pelo amor de Deus, essas pessoas podem trazer um dano psicológico muito grande. Então, presta atenção em quem você deixa entrar na sua vida. Isso daí, no caso, nem é sobre inscrito, né? É sobre mim mesma, mas enfim. O que você espera que as pessoas sintam em assistir seus vídeos? Cara, eu só espero que vocês não fiquem entediados. Daí, é a única coisa que eu espero. E que eu consiga, de alguma forma, com qualquer vídeo que seja meu, independente de qual seja, ajudar vocês um pouquinho com alguma coisa. Agora eu quero saber de vocês aí nos comentários. Que tipo de conteúdo que vocês gostariam que eu criasse, se seria vlog, se seria rotina de estudo, ou até igual eu fiz, vídeo de organização. Também quero saber o que faz você que é inscrito aí no meu canal desde o meu primeiro vídeo, que faz com que você continue inscrito aí no meu canal. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiquei bem travada, primeiro porque eu tinha que ler as questões aqui no telefone. E segundo, porque, como eu falei, eu sou tímida, então por mais que isso aqui seja pra sair da minha zona de conforto, eu ainda fico um pouco travada, eu ainda, às vezes, fico meio perdida no que eu vou falar, porque às vezes eu me perco dentro da minha própria cabeça. Mas eu acho que isso daí vai melhorando aos poucos. Eu acho que dependendo do vídeo que eu gravar, se eu gravar, por exemplo, um script pra mim poder seguir, vai ser muito melhor. Mas eu tento evitar de ficar criando script justamente porque eu vou ter que ficar lendo. Porque eu não consigo, não vou lembrar o que eu escrevi. Então eu vou ter que ficar lendo, assim, no telefone, ou então às vezes até num caderno e tal. E eu não acho que visualmente isso é uma coisa legal. Mas eu quero que vocês entendam, né, que eu tô começando agora. Que eu pretendo ser mais ativa. E eu tenho muitas ideias ainda de conteúdo para trazer aqui para vocês. Eu só preciso me organizar para me ver como que eu vou gravar e como eu vou fazer isso. Mas eu ainda tenho muita ideia legal para trazer aqui pro canal. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não é algo, tipo, que eu me solto muito. Não é algo tão dinâmico. Toda hora eu tô aqui lendo. Mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre mim. Eu quero trazer mais vídeos assim, respondendo perguntas sobre mim, para que vocês me conheçam um pouco mais. Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e venha fazer parte dessa família. Um beijo e até o próximo vídeo.